O que a gente viu em campo e o que a gente viu na coletiva e ouviu, e o que a gente vê acontecendo fora de campo também, numas atitudes como, por exemplo, a de ter escolhido o Wagner Mancini, é a mesma coisa. Um é exatamente o reflexo do outro, né? A coletiva do Mancini foi mais do mesmo ontem. Papo de boleiro. Falei isso no Twitter ontem. Respostas prontas, nenhuma consistência para explicar o ocorrido ou o não ocorrido, porque não teve futebol, né? É um futebol peladeiro, desorganizado, um time apático, um time que já entra em campo derrotado. E ontem, no momento da coletiva, ele disse que poderia ter acontecido algo que não aconteceu. Gente, a frase é essa aqui, ó. Nós poderíamos ter tido até outro resultado se acontecesse algumas coisas que não aconteceram no jogo. Aí eu parei. Inacreditável. Ele disse aqui, aí uma outra parte, ainda há tempo. Ô Mancini, ainda há tempo de eu parecer o Rodrigo Hilber, cara. Emagrecer, fazer uma lipo, ir pra academia, gostosinho, corpo sarado, gato pra caralho. Não vai acontecer, velho. Cozinhar pra caramba. Vai acontecer. Não vai acontecer. Aí você vai dizer, mas você disse semana passada que a possibilidade do trabalho dele evoluir e ser melhor que o do Rodrigo era grande pela experiência. Sim! Aí é um exercício de futurologista, não quer dizer que eu esteja de acordo com a vinda dele. O Wagner Mancini é um dos técnicos que mais derrubaram clubes do Brasil. Ele tá entre os clubes que mais caíram. Aí você traz esse cara pra tentar salvar o Atlético. Quem trouxe? A culpa não é do Mancini. Quem trouxe o Mancini? A minha mãe, dona Santinha, não foi. Então Rui Costa tem que explicar. Aliás, não é explicar só o Wagner Mancini, não. O trabalho que ele tem feito até o momento no Atlético. E quem trouxe o Rui Costa também tem que explicar. Porque o que está acontecendo dentro de campo é simplesmente um espelho do que está acontecendo fora de campo. E sabe o que é o problema nisso tudo? Vou passar a bola, desculpa. O que mais me preocupa é a desilusão, e a palavra é essa mesma. A desilusão. A desilusão do torcedor. O torcedor perdeu a vontade e o interesse pelo clube. Isso é perigosíssimo. A desilusão é o grande problema. Quando você está desiludido com a vida, está desiludido com o clube, está desiludido num relacionamento, aí reticência geral. Aí não, eu vou falar, fudeu geral. Então não tem jeito, não. A desilusão é o grande problema. A torcida está desiludida porque o time foi se afastando da torcida com o tempo. Não tem mais sinergia, amigo. Não tem mais sinergia, acabou. Porque não tem bola. E não tem bola porque sucessão de erros. Não tem jeito de acontecer nada diferente do que está acontecendo com as escolhas que foram feitas. Então, para mim, o grande detalhe é a desilusão. O torcedor está desiludido, a imprensa está desiludida, a diretoria tem gente da diretoria desiludida com o trabalho do Rui, o trabalho do Wagner Mancini. O Wagner Mancini conseguiu piorar o que já estava ruim. Aí você vai dizer, mas ele não tem tempo. Ele tem tempo, ele disse aqui, ainda há tempo de acontecer um monte de coisa em todos os lugares, em todos os segmentos. Vai acontecer. Você não consegue explicar na coletiva o que seu time fez em campo. E agora vem botar a culpa no tempo. Que tem que ter sintonia fina, tem que detectar, analisar friamente o jogo. Você analisou mal ontem na coletiva, né? Aí depois o gol da Chape saiu muito no início do jogo e isso mudou o jeito dela jogar. Então você não sabe ler jogo não, amigo. Você não estudou seu adversário, não? Você acha que a Chape vinha pra cá pra jogar no ataque contra o Atlético? E outra coisa, o gol no início não vale? Não. Seu contra o Santos saiu no início. Então você vira na justificativa, na coletiva do Santos e fala, olha gente, o gol no começo do jogo é que salvou a gente, viu? Porque senão nós teríamos perdido, o jogo seria o outro. Porque quando ganha o gol no começo do jogo, aí pode valer como aliás, nem entra como justificativa. Aí quando perde, é o gol no começo do jogo. Aliás, tem 85 minutos ainda pra poder fazer um gol de empate. Ô Everton, deixa eu entrar nessa resenha aqui com o torcedor. E eu peguei, o Igor traz a palavra do Hever e traz a palavra do Mancini. Mancini fala, tivemos volume de jogo. Anotei, ele falou. Agora e ontem também, tivemos volume de jogo. O Hever,
Em nenhum momento colocamos a Chapecoense em risco. Há um conflito, né? Total. Pois é. São declarações antagônicas e eu fico com a do Hever porque não colocou em risco mesmo. Ontem eu falei uma coisa na transmissão e muitas pessoas concordaram. O Atlético tem tudo e não tem nada. Tem jogador que joga de tudo e que não rende nada. Tem zagueiro que joga de volante, tem meia que joga de lateral, tem lateral esquerdo que joga como meia. É uma mistureba e aí prefere-se improvisar um zagueiro na volância e aí você perde a qualidade dele como zagueiro. Ontem o Wagner Mancini falou que quem armava o jogo era o Hever, o Natan, responsável pelas armações, passes errados, zagueiro armando, fazendo lançamento, bolas atravessadas. Aí falou que é natural que o time se desarrume com 2-0. O Atlético já estava desarrumado. Com 3 minutos estava 0-0. É que o Dalberto não tinha qualidade suficiente para poder abrir o marcador. Ele saiu cara a cara com o Cleiton e colocou para fora. Aos 3 minutos. Tinha tomado gol ainda não. Já estava desarrumado. A escalação que lá se apresentou e os jogadores que entraram em campo já estavam desorganizados, desarrumados. E aí a derrota escancara uma falta de vergonha na cara, um time apático, assim, sabe? Pressão de um time frouxo, sem desinteressado, sem tesão nenhum para entrar em campo. A perda do Hever no meio é muito maior que o ganho, o ônus é maior que o bônus. Então, o Everton, a gente coloca aqui 15 jogos, 2 vitórias. 15 jogos, o Atlético tem 2 vitórias. Time previsível. Quem entra para jogar com o Atlético sabe do que o Atlético é capaz. Não tem criatividade, não tem velocidade nem qualidade para quebrar a linha da adversária. Então é muito feio o que vi ontem de clima de arquibancada, um clima de velório, torcedor, exatamente isso aí que você falou, desinteressado. E a postura tem que ser diferente agora, Ale. Aí eu vejo as justificativas, não, porque agora a postura tem que ser diferente, mas já tinha que ter sido em agosto. E essa desilusão do torcedor não é culpa do torcedor. E obviamente não é só do time também, né? Desde 2018 que a diretoria não tem essa sintonia com o torcedor. É só bater de frente com o torcedor, é criticar torcedor em rede social, é bloquear torcedor em rede social, é processar torcedor. É isso, é ir pra confronto com o torcedor, desde 2018. E aí eu vou fazer um paralelo com 2016, que é a gestão anterior do Atlético, a gestão do Daniel Nepomuceno, que errou muito e apanhou muito. Mas, sinceramente, a gestão do Daniel Nepomuceno tinha noção do tamanho do clube que ele dirigia, né? O senhor Daniel Nepomuceno, ex-presidente do Atlético, tinha a exata noção do clube que ele tinha em mãos. Porque ele errou tentando acertar. E ele teve alguns erros muito criticados, apanhou. Troca de treinadores. Troca de treinador, exatamente. Mas o Atlético do Daniel Nepomuceno tinha bons times, ele era agressivo no mercado, ele foi para uma final de Copa do Brasil, ele foi vice-campeão brasileiro, ele era protagonista, ele brigava na cabeça. O Atlético, a partir de 2018, entrou num processo de apequenamento, que é um negócio absurdo. Desde do ano passado, o Atlético entrou num processo de fica pequeno, realmente. O Atlético está rebaixado moralmente hoje. O Atlético tomou um vareio de bola da Chapecoense em casa. Time que não ganhava 2 meses e meio. Se o Atlético não cair no campo, né? Tudo bem, existe a grande chance ainda que o Atlético tem 35 pontos, está no meio da tabela, mas pratica um futebol e tem campanha de rebaixado em campo, mesmo se não cair no campo, se escapar, que é o que todo mundo quer, né? O Atlético ontem foi rebaixado moralmente. Você tomar o vareio de bola que tomou da Chapecoense, sinceramente, gente. E eu vou repetir aqui o que eu falei, não falei aqui no 98 Esportes, eu falei no Arena, quando anunciou a contratação do Wagner Mancini. Eu não consigo conceber que sente pessoas numa mesa com o time em queda livre, com o time entrando, né, de cabeça num Z4 e pensa que o Wagner Mancini é a solução para os problemas. E eu ainda falei, se é para um contrato de 3 meses, é um contrato de tampão para terminar o ano, busca o Lisca doido. O Lisca é o cara que é especialista em descascar abacaxi. Se é um contrato tampão de 3 meses para salvar o time, acabar o ano, traz o cara, traz o Marcelo. Tinha outras várias opções aí pra tampar, pra acabar o ano, sabe? Acabou o ano, não chega, agora vamos renovar o elenco, vamos mandar todo mundo embora, vamos começar do zero. Se era isso,
o Wagner Mancini era o último nome da lista, sinceramente. Ontem eu fiz uma pergunta na transmissão do Deixa eu interromper vocês, só porque são 8h32, o Du ainda quer falar, precisa falar, ele ganha pra isso. Dá só uma segurada, daqui a pouco, depois do intervalo. O que você ia falar agora? É só fazer uma pergunta. Então deixa, você faz agora e responde depois. A pergunta é a seguinte, eu quero saber do torcedor e saber de vocês aqui, porque ontem eu fiz ela na transmissão e cada um respondeu uma resposta diferente. Dia 31 de outubro, hoje é o dia das bruxas, mas a bruxa já visitou a Independência ontem e tem visitado o Atlético. Qual é a culpa desse time ou do Atlético estar do jeito que tá ou em 2019? De quem é a culpa? O Madeira deu uma resposta, o Igor falou outra resposta, o Vinícius Silveira falou outra resposta e o Padre falou outra resposta. Foram 4 respostas distintas que somadas dão exatamente o que é o Atlético hoje, cara, e eles nem combinaram. Eu quero saber de vocês, ontem na transmissão eu fiz uma pergunta assim, gente, Atlético nessa situação, quem é a culpa ou o que falta ao Atlético? Aí eu faço a pergunta pra vocês, responda, o que falta ao Atlético? Ô CJ, enquanto vocês falavam no primeiro bloco, vocês responderam essa pergunta. O Everton, a crítica dele foi direcionada mais ao comando técnico, a crítica do Alê foi direcionada mais à diretoria, à gestão do clube, a sua crítica foi direcionada mais ao jogo, ao que aconteceu dentro de campo. Então é isso, soma. A resposta tá aí. Ontem perguntei assim, o que falta ao Atlético? Eduardo Madeira disse, presidente, diretoria. Eduardo Madeira disse isso. Não, foi uma pergunta sem combinar nada, eu falei, o que falta ao Atlético? Aí o Eduardo Madeira, falta a diretoria, falta um presidente. Aí o Padreco falou assim, pra mim falta treinador. O Atlético não tem um treinador à altura do Atlético. Aí o Vinícius Silveira, falta qualidade no elenco. Aí o Igor falou, falta vergonha na cara. Aí eu falei, gente, então pega a diretoria com o treinador, com a qualidade no elenco e a vergonha na cara, é o jogo aí, ó. Ou é o ano do Atlético. Em muitos momentos a gente viu ou o torcedor ou a imprensa questionando exatamente esse conjunto de coisas. O que falta ao Atlético, o Alê? Tudo. O que falta ao Atlético, Ever? Uma junção. Falta ao Atlético? Falta ao Atlético, pra mim, uma departamento de futebol profissional. Acima de tudo, um departamento de futebol profissional. O Rui Costa veio para tentar montar isso, mas para mim tem sido a grande decepção da temporada. Eu esperava muito do Rui Costa, achei tem sido uma grande decepção. Muito interessante ontem que conseguiu juntar a opinião e aí torcedor começou na minha rede social, lá no Twitter, @CJOficialCJ, no Instagram, @CJOficial, começou a falar o que falta e todo mundo, as respostas convergiam para a mesma direção. Todos ou concordavam ou faziam essa junção, como a Alê disse, de tudo. Vou passar a palavra pro Du também, porque o Du tem que resenhar. Eu prestei muita atenção no que vocês falaram lá no primeiro bloco e eu não sei por onde começar. Porque você não quis entrar, ué. Não, porque ele ficou observando justamente assim, onde a gente vai falar, o que vamos falar. Eu não sei por onde começar. A análise só do jogo de ontem? São tantos os problemas que fazem com que o Atlético tenha chegado nesse ponto. O que mais preocupa é que todo time que entra na zona do rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro, ele cai. Todos os times, historicamente, que entraram na zona do rebaixamento na reta final, caíram. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento já há 11 rodadas, mas o momento é que ele está se aproximando de sair da zona do rebaixamento. O Atlético em 2011 saiu na 34ª. Então ele ficou o campeonato inteiro e saiu. É diferente. É diferente. O Cruzeiro vive um momento de estar próximo de sair. O CSA vive um momento de estar próximo de sair. O Ceará vive um momento de se distanciar. Atlético, Fluminense, Botafogo joga hoje. E se não vencer, esses 3 times, eles vivem o contrário. Eles vivem um momento de se aproximarem da zona do rebaixamento. E eu repito, o time que entra na zona do rebaixamento, principalmente o grande, na reta final do campeonato, ele não sai mais. Então eu acho que essa grande preocupação do Atlético é inadmissível e inacreditável que o treinador vá para a coletiva e ainda fale em Libertadores. É condição do Atlético falar mais em Libertadores, porque não é possível que o treinador do Atlético não esteja vendo desempenho. O Wagner Mancini, ele não pode olhar para a tabela e enxergar pontuação e colocação.
Ele tem que esquecer, ele tem que olhar desempenho. E o desempenho do Atlético, que era ruim antes do Wagner Mancini, piorou com o Wagner Mancini. O Atlético conseguiu piorar o seu desempenho com o técnico Wagner Mancini. E na primeira entrevista que ele deu, quando chegou, ele disse que 13 jogos eram suficientes para que ele desse a cara dele ao time e que ele mostrasse serviço para que lá em dezembro o Atlético renovasse o contrato com ele. 4 rodadas se passaram, 4 jogos, e o Atlético piorou, caiu de rendimento. Eu fico preocupado também se os últimos 9 jogos vão ser suficientes para que o Wagner Mancini melhore o Atlético. Por isso eu tive tanta convicção em dizer, no dia seguinte à apresentação do nome do Wagner Mancini, que ele não seria o técnico do Atlético em 2020, pelo simples fato dele não ser um bom treinador. O Wagner Mancini é um profissional limitado, sabidamente limitado, e com uma série de insucessos na carreira. E o Atlético foi ao mercado e contratou esse profissional. A culpa disso tudo é de quem contratou. É do diretor de futebol que foi lá e contratou e do presidente que deu a canetada final. Porque a canetada final é do presidente. Sinceramente, se eu sou o presidente do Atlético e o meu diretor de futebol me apresenta o nome do Wagner Mancini, eu falo pra ele, olha, você tem carta branca, mas esse nome não. Não, porque eu entendo minimamente de futebol, eu sei ler, eu acompanho futebol e esse cara, ele tem uma série de insucessos na carreira, ele tem problemas, inclusive extracampo, e o histórico dele não condiz com o que é o Atlético. Procure outro nome, por favor. Mas o presidente concordou, aliás, foi uma convergência, né? Segundo o Rui Costa, o nome do Wagner Mancini foi praticamente uma unanimidade. E que a gente sabe que não Atlético. Foi, né? Tentou o Thiago Nunes. Mas já que ele falou que foi, então a gente trabalha com o que ele falou. Lembrando que foi uma ideia dele. Foi um nome que ele trouxe. Ele colocou na mesa e pelo que ele disse, as pessoas concordaram. Ele, como diretor de futebol, executivo, o presidente deu a ele, e é normal que isso aconteça nos clubes, né? Eu acho que é assim que deve ser. Autonomia para tomada de decisões. Ele trouxe, então essa pique é dele. Sim, e a gente tem que cobrar, é claro, do Rui Costa também. Eu, em alguns programas aqui, eu até elogiei o trabalho que o Rui Costa faz em outros setores do Atlético, parte administrativa, na base. Acho que é um trabalho muito bem feito e um trabalho que a médio e longo prazo vai surtir efeito. Mas no futebol profissional, o trabalho que o Rui Costa faz no Atlético até aqui é abaixo da crítica, é péssimo, é horroroso. No final do ano se permanecer aqui de justa causa, para demissão. Porque quem ele contratou não joga, é reserva, o volante ele é preterido por um zagueiro lentão que vira volante, por um meia que vira volante, que é o Natan. O lateral esquerdo, ele é preterido pela péssima fase do titular, e quando o titular não joga é um menino da base, ele não tem chance, o lateral esquerdo. E o centroavante teve alguns jogos, virou reserva novamente, ontem acabou perdendo um pênalti. Que é uma coisa do futebol. Isso sim é do futebol, perder um pênalti, mas ele perdeu. Então são as contratações do Rui Costa. E ele contratou o atual treinador do Atlético, que na minha opinião é muito ruim. É uma opinião do profissional, não tem nada a ver com o pessoal do Wagner Mancini. Eu jamais contrataria o Wagner Mancini para minha equipe. Então, como no início do meu comentário eu disse, eu não sei por onde eu começo, é porque realmente é muito difícil. E dentro de campo, é sabido que o Atlético tem uma zaga lenta. Todos os adversários sabem que a zaga do Atlético é lenta. O Wagner Mancini ampliou essa lentidão para o meio, quando ele põe o Hever de volante. E aos 3 minutos, quando a Chapecoense fez o gol dela, 5 minutos, sei lá, ele já era para ter chamado o Casares, ter tirado o Leonardo Silva com o Atlético atrás no marcador para um time que se fechou, a Chapecoense ainda mais do que estava, porque ele estava jogando no contra-ataque, nem contra-atacando a Chape estava mais, porque o Hever acabou o primeiro tempo como articulador do Atlético e o Léo Silva como segundo volante, porque ele estava finalizando lá na meia-lua. Com 5 minutos de jogo era para ter chamado o Casares, tirado o Léo Silva, recuado o Hever e ter colocado um articulador. O Wagner Mancini perdeu 43 minutos, mais os 15 de intervalo, insistindo com algo que já não precisava mais no jogo. Então é o erro de gestão, o erro do treinador dentro de campo. E sobre os jogadores, Everton, para encerrar, eu repito a frase que eu disse no início da semana. Tem um monte de jogador no Atlético que passa a impressão que tá de saco cheio de vestir a camisa, entra em campo por pura obrigação, sem tesão nenhum, parece que tá de saco cheio de jogar pelo Atlético, tá de saco cheio do torcedor,
tá de saco cheio de crítica, tá de saco cheio de tudo, deve estar contando as horas, deve estar marcando na parede do quarto dele os dias. Quem que você fala? Jogadores, tem alguns jogadores. Alguns jogadores, devem né? estar marcando na parede, igual o presidiário faz, os dias que faltam para acabar o ano, para acabar contrato. A impressão que me falta, eu não vou citar nome para não ser covarde, para não ser injusto com quem não deve ser, mesmo me passando a impressão. Mas tem jogador no Atlético que passa a nítida impressão que tá de saco cheio de vestir a camisa do clube. E isso é um perigo danado.